What's up, pessoal? Isso é o Boy, esse mais uma vez aqui no canal Pro HD. Hoje nós vamos ver como flexibilizar o seu trabalho copiando ou criando presets dentro do Lightroom. Rola a vinheta e voltamos já já. Por que você deve saber copiar ou criar presets no Lightroom? Por mais simples razão. Como vocês sabem, no Lightroom nós não trabalhamos como no Photoshop, em que você vai importando uma por uma foto. No Lightroom nós trabalhamos com um timeline, em que tem 500, 600 fotos no timeline. Se você está a editar fotografia, por exemplo, de um casamento, você tem 500 mil fotos por editar. Como é que você faz para editar, para flexibilizar o seu trabalho de modo que você não edite uma por uma foto? Alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás ou 3 anos atrás, eu quando editava no Lightroom, literalmente eu ia editando uma por uma foto e tentava às vezes copiar ou tentava fazer o color correction, o color grading da forma, tentava fazer, como é que se diz match, Joe? Eu tentava igualar o color correction anterior, eu ia para a foto anterior, depois voltava para a foto atual, tentava fazer o color correction, ia para a foto anterior, depois tentava ver se as fotos estão mais ou menos iguais. Eu não sabia que existia essa ferramenta dentro do Lightroom. Eu não sei para as pessoas que estão aí a nos escutar, as pessoas que têm acompanhado nossos tutoriais, se já se deparam nessa situação em que você não sabe. Uma das coisas que mais frustra o criativo é não saber mexer a ferramenta. Você tem a coisa na cabeça, quer poder exteriorizar, te falta saber como manusear a ferramenta. E algo que também o Kelvin Antumbo disse numa entrevista que eu fiz com ele foi a questão de saber os princípios é muito importante, porque isso acaba facultando muito na hora de entregar seu produto final. Vocês podem ver essa sessão fotográfica aqui, na verdade tinha muitas fotos, estão aqui a ver, são 5 fotos de 887 fotos, que nem todas essas 887 fotos nós acabamos selecionando para entregar ao cliente, mas eu escolhi essas 5 fotos só para poder vos mostrar o que é exatamente de copiar e o que é de criar preset. Vamos supor que você está a editar e nesse caso aqui, essas duas fotos aqui, elas acontecem no mesmo sítio, né? Você tem mais ou menos de esta foto para esta, ou nesse conjunto dessas duas fotos tem mais ou menos 20 fotos. Você não vai estar a editar uma, depois de ir para outra, ter que fazer com que essa foto seja exatamente igual com a outra foto anterior. Vou vos mostrar o que eu fazia primeiro para vocês poderem entender. Eu, normalmente, como vocês já sabem, eu sempre começo a mexer um pouco exposure, se for a situação, os brancos, são os brancos, diminui um pouco de highlights, que é os tons altos, que é para poder, eu gosto de preservar a questão de textura na pele, né? Ou na roupa, ou alguma coisa que apareça lá. As pessoas devem saber que isto aqui é um vestido, isto aqui é uma flor, por causa dos highlights. Mexo os tintes por causa da tonalidade da pele, ok? Estou a mexer um pouco os tintes. Pele negra encontra-se mais ou menos nessa coisa aqui. Vou meter um pouco também de amarelo. Acho que agora está nice. Não vou exagerar muito. Não sei se eu aumentaria Vibrance. Normalmente eu nem tenho mexido no Vibrance, mas por causa desse tutorial vou mexer um pouco. Só para vocês poderem entender. Então, vamos lá ver. Depois também mexo aqui no Use Saturation and Luminosity ou então Colors. Mas supor que eu já tenha editado minha foto, então o que eu fazia era, clicava aqui nessa foto a seguir, então eu tentava fazer mesmos ajustes que eu tenha feito anteriormente, mas basicamente sempre voltando com o teclado seta, para ver se eu consegui fazer o match, depois vinha mexer, ou às vezes copiava os mesmos números que existiam na foto anterior, todas as alterações, então passava a vida a copiar, depois chegava aqui, copiava as mesmas coisas, tentando memorizar, então era um trabalho muito complicado. Vamos lá imaginar, por exemplo, que eu tenha editado essa foto aqui, que eu acho que até ainda os tons altos ainda estão um pouco meio exuberantes, agora tá nice. Vamos imaginar que eu tenha editado um color correction, um color grade dessa foto, eu digo, gostei desse estilo aqui, gostava aqui, toda a sessão fotográfica deste casal aqui, que é o Nadinho e a Lelé, tivesse no mesmíssimo tom, nesse tom meio esverdeado. O que eu faria nesse caso? Tem duas formas que você pode fazer isso para poder flexibilizar o seu trabalho. Uma delas é, você pode vir para aqui, onde tem esse ícone de copiar, copy, e você vai copiando os atributos que você desejar para poder atribuir nas outras fotos. Em situações normais, esses costumam ser meus atributos básicos, né? Eu digo sim, então vou para a foto a seguir, eu faço passar, que é o paste. Vocês podem ver esta foto e essa anterior, estão exatamente nos mesmos tons. Nós até podemos tentar comparar isso, colocar lado a lado para vocês poderem entender melhor. Essas duas fotos aqui estão exatamente nos mesmos tons.
tem um tom meio esverdeado nas sombras, para perceber, é meio amarelado. Então é um tom que eu achei que combinava com o look do casamento. O casamento também foi muito, teve um cenário um pouco mais verde, então foi nessa vertente que eu tentei fazer esse color grading aqui. Então, e você tem muito mais outras fotos, claro, por que eu coloquei aqui 2 fotos do mesmo lugar, depois coloquei outras fotos 3 de um outro lugar, é que às vezes você mesmo fazendo o paste ou fazendo, passando, você vai ter que fazer um e outro ajuste em algumas coisas, talvez às vezes diminuir a exposição, ou mesmo os brancos, mas terá que fazer alguns desses ajustes que é para poder ter mais ou menos o look que você está à procura que tem nas outras fotos. E às vezes não vai ficar tão bem assim, então você terá que ir fazer alguns, eu chamo de tweakings, né, em inglês, que são algumas alteraçõezinhas, né, que você vai tentar fazer só para poder ter o look que você precisa, que é exagerar o teu color correction ou o teu color grading um bocadinho. O que acontece é que esse processo aqui, você pode depois voltar ou colocar em 2 fotos, pode fazer paste, ele vai copiar exatamente todo o color correction que você acabou de colocar, né, na foto anterior. Mas, ok, vamos lá copiar aqui essa última foto. Ok, essas todas as fotos aqui já estão com color correction ou color grading uniforme, percebem? Vocês podem ver que parece mesmíssima a linguagem que nós estamos a falar, cada foto que nós vamos visualizando tem mesmo a linguagem, a questão de color correction e color grading. Isso acaba sendo mais atraente e traz essa consistência naquilo que é seu álbum. Se você tiver um álbum, traz consistência nos seus posts, mas também traz consistência. A parte que eu gosto de fazer esse processo é que você identifica um estilo apenas para aquele casamento. Então você acaba colocando color correction e color grading para aquele casamento. Mas vamos lá supor então, voltamos para o Lightroom, que você diga, sabe, eu gostei desse estilo aqui, eu gostava de usar esse estilo para outros casamentos. O que você vai fazer? Você vai para aqui, onde vem criar preset, vai dizer sim, criar preset. Então vai dizer, por exemplo, pode chamar, vamos lá dizer Nadinho, casamento, depois Nadinho, ok? Esse aqui é o preset que nós chamamos, que é para poder ser uma referência muito fácil. Então você vai gravar aquilo. Por que você tem que gravar aquilo? Por uma simples razão, vamos fazer um reset dessas outras fotos. Vamos por aqui, reset, ok? A segunda foto vamos fazer reset e a terceira foto vamos fazer reset. Imaginemos que você esteja a editar essas fotos e ela para as 22, 23 horas, 0 horas, você está cansado, quer ir dormir. Se você acorda no dia seguinte, você vai abrir o Lightroom. O que acontece é que aquela função já está ali guardada, eventualmente. E também, o que vai acontecer é que se num dia você está a editar fotos de um outro cliente, você quer usar o preset, mesmo preset que você usou no casamento, por exemplo, de um determinado cliente que você gostou ou registrou, você pode ir no preset encontrar e depois continuar a trabalhar com aquilo que é seu color correction, color grading. Quando você vai para mais para baixo, no fim mesmo, aqui eu criei uma página chamada Weddings, é lá onde estão os meus presets que eu já criei. Este aqui é o do Nadinho que nós temos criado anteriormente. Você já pode usar o mesmo preset para editar as outras sessões fotográficas. Ou então, você pode ir para a foto anterior, copiar de novo, ok? Mesmos atributos e continuar a fazer o mesmo processo. A diferença entre esses dois é quando tu copias, se tu fechas o Lightroom e voltas a abrir, a função de fazer o paste ou de passar já não está presente, ela já não está gravada. Terás que de novo ter que copiar de uma foto que está feita o color correction para ter que repassar. Enquanto quando tu crias o preset está ali gravado. Tu, tanto nessa sessão fotográfica ou nesse casamento, vais usar, pode usar mesmo o preset, mas talvez um color correction que você fez, gostou, se apaixonou com color correction, já pode utilizar para os outros casamentos. Tem situações, por exemplo, em que meu computador fica cheio, a memória fica cheia, porque eu tenho usado o color correction no Lightroom, depois eu importo para Photoshop, eu vou fazer alguns ajustes de pele, correção de pele, dodging and burning, depois devolvo. E tem uma coisa que nós chamamos de T-File, ok? T-File é um file que o Photoshop cria depois de tu te meteres no Photoshop e devolveres para o Lightroom. E normalmente você vai encontrar 900 megas, às vezes 1 GB, 2 GB, dependendo do tipo de
a manipulação que você há de fazer no Photoshop. Quando a minha memória cache enche no meu computador, eu às vezes vou para o Lightroom, na pasta do Lightroom, tenho que apagar algumas sessões fotográficas que eu já fiz anteriormente, que é para poder deixar meu computador a respirar. Nessas situações, se eu apago aquelas fotos que eu já editei no Lightroom, imagina o que ia acontecer com aquelas funções que eu já tinha colocado em algumas fotos, o Color Correction, o Color Grading que eu tinha colocado em algumas fotos, todas elas vão desaparecer. Então, a única forma de você reservar esse Color Correction, Color Grading é criando um preset ou um LUT. Eu não sei se exatamente chamaria de um LUT, mas é exatamente isso, criar um preset. Então, queridos, se vocês querem poder salvar vidas, reservar, eu até diria reservar tempo. Quanto menos tempo você gastar quando tiver a fazer seu processo de edição, melhor ainda. Primeiro, porque vai evitar te frustrar. Segundo, porque você quer mais dinheiro, então vai estar trabalhando com muitos clientes. Fora aqueles que todas as fotos que eles fazem, se for sessão fotográfica, tem que passar de um dodging and burning, skin retouching. Se for nessas situações, claro que essas pessoas terão que levar mais tempo, mas se for alguém que só está a fazer, por exemplo, editar fotos só no Lightroom, nem todas as fotos nós, em particular, editamos no Photoshop. Existem fotos que nós editamos no Photoshop, são fotos que marcam. Nós olhamos para toda a sessão fotográfica e dizemos, essas fotos aqui, algumas vamos ter que postar no nosso Instagram, algumas fotos vamos ter que colocar para fazer um book. Então essas fotos nós acabamos fazendo um retouching. Eu só espero que até esse ponto, esse vídeo tenha vos ajudado e fazer entender que criar preset, isso vai lhe poupar tempo, mas também você vai ter leque de color correction que você poderá utilizar para futuras sessões fotográficas ou futuras fotos. Meu nome é Alcides Soares, eu só espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado. E se ajudou, coloque um like, ative o sininho das notificações e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Finalmente, nós decidimos preparar um leque de curso presencial de modo a que possa lhe facilitar a você se situar no mercado. Se você é um curioso, entusiasta ou talvez um amador da área cinematográfica e fotográfica, essa pode ser uma grande oportunidade sua para você poder aprender diretamente comigo, assim como alguns convidados meus. Nós organizamos um leque de conteúdos que vão lhe fazer você sair do zero para poder se situar no mercado. Entre em contato conosco, o número está lá embaixo, ou talvez que vocês podem ver aqui no rodapé, e saiba mais a respeito desses cursos. Até lá! Gravando, pessoal, aqui no Bambo do canal Lego. Se vocês estão gostando do conteúdo do canal Pro HD, inscrevam-se agora, ativem o sininho de todas as notificações. Eu também estou inscrito no canal e já me beneficiei deste canal, melhoria do meu canal, tudo mais. E partilhe para todos os amigos vossos interessados na área. Fiquem atentos, até o próximo vídeo e cheers!